geral mesmo. The broadcast Gente, is alive. Já estamos online aqui. Vamos ver lá se estamos online. Né? Deixa eu ver. Já está online, sim. Já está ao vivo e a cores. Aqui, ó. Parece que está live já. Não, já está, gente. Coloquei público, tá chique. Isso. Eu não tenho. Espera que agora dá um tempinho, porque agora que ela está entrando, tá aparecendo aqui. Tá tudo pra gente. Uma coisa que aparece para mim ali, aparece lá. Tá entrando. O pessoal tá entrando. Boa noite, pessoal. Aqui. Nós estávamos com alguns probleminhas técnicos, né? E é uma questão de, né, instabilidade de internet. A gente já vai começar, a gente tá esperando aí o pessoal deixar, só antes da gente passar, por favor, no post de baixo tá o banner do sorteio, coloquem lá o número de vocês, logo depois, vê o próximo que tá lá, já coloca o número que a gente vai ter que fazer o sorteio por número, tá bom? Ao vivo com vocês no final, não esqueçam disso. Tem alguém... Boa noite, Fernando, boa noite, Célio. Tem gente comentando. Boa noite. Já. Boa noite. É você que consegue ver, Luiz. A gente tá aqui, gente. Muito bem. Vamos começar, então? Vamos. Pessoal, é a nossa primeira live. Vou passar para o Luiz, então. Ele vai ser o nosso mediador. Sejam todos bem-vindos. Bem-vinda, Glaucia. Boa noite. Então, gente, antes da gente iniciar sobre a temática, as perguntas, eu vou falar um pouquinho, apresentar vocês, né, para quem não conhece, a professora Ludmila. Ela é professora historiadora, ela também é membro da Associação Brasileira de História, membro da Associação Brasileira de História Oral, e ela também é professora da Rede Municipal de Taubaté. Agora eu vou falar também um pouquinho da senhorita Cancela, da Clarice. Ela é formada em museologia, ela é pedagoga pela Faculdade Paulista de São José, ela é licenciada em artes pelo Cândido Mendes e tem mestrado em educação, né? E também tem doutorado em educação, imagina, nem é inteligente, a bichinha. Vou falar agora um pouquinho, gente, qual que é essa proposta que a gente está começando agora. Então, se tiver algum problema na live, ou a gente comer bola, nos perdoem, porque é a nossa primeira, tá? Então, o nosso projeto é do Educação Científica, certo? É um projeto que surgiu da necessidade de ensinar os alunos como fazer projetos, como que a educação científica pode melhorar a sua vida na escola, certo? Resumindo. Nós teremos lives a cada 15 dias, com temáticas diferenciadas, com pessoas convidadas diferenciadas também. E no final nós teremos 3 sorteios, tudo bem? Um pequeno resumo aqui do que a gente vai ter hoje, né, falando do projeto. E aí nós vamos iniciar, então, com a primeira temática, o primeiro tema, né, dessa live, que é educação e educação na pandemia, tudo bem? Então, eu vou iniciar aqui com a primeira pergunta, primeiro questionamento, e daí eu abro para a Ludmila e para a professora Clarice, né, fazer o belíssimo debate, tá? Então, a primeira questão fica assim. Em 1918, a gente sabe que houve a gripe espanhola, que vitimizou 50 milhões de pessoas ao redor do mundo. O ano letivo terminou mais cedo, já que para evitar o contágio dessa população mais nova, as aglomerações nas escolas poderiam ser fatais. Então, as aulas do ano letivo terminou mais cedo. Na atualidade, as aulas estão suspensas, certo? Ainda sem previsão de retorno. A partir dessa contextualização, Ludmila e Clarice, o que seria melhor para a educação brasileira? As aulas à distância, como já está sendo feito, ou como foi feito durante a gripe espanhola, que as aulas foram canceladas até o fim do ano. Agora é com você. Então, a gente precisa analisar, na verdade, sempre o contexto, né? O contexto, ele nos traz bastante resultado medindo as questões, as problemáticas que a gente tem aqui, né? Primeiro, não esquecer
que historicamente, com a própria gripe, as transformações, elas tanto na estrutura quanto na parte da superestrutura, infraestrutura, dentro da história, essas revoluções, essas mudanças, elas foram bastante gradativas. Não é uma coisa que aconteceu e que a gente precisava de um resultado tão assim momentâneo. No caso da gripe espanhola, que foi citado, nós não tínhamos ainda essas ligações de mundos que nós temos hoje, certo? Então, assim, pensando nesse ponto de vista, hoje em dia, quando você tem uma gripe, né, um problema, um vírus que vem, assim, trazer para a gente com necessidade de resolução tão rápida, de certa forma, a gente entra num problema de crise. E a linha de crise é trazer solução para ela, sendo ela bastante momentânea, a gente fica ainda degringolando. Será que a nossa superestrutura vai receber essa transformação? Será que a cultura ela está sendo deixada de lado? Um dos pontos que a gente precisa enfatizar aqui é que, principalmente, essas mudanças elas podem se tornar perpétuas ou as mudanças podem continuar de resolução de imediato. Agora, a questão da educação à distância, ela é uma resolução imediata, porque o que o sistema brasileiro de educação tinha, principalmente na escola pública, tinha para você oferecer para os seus alunos um sistema à distância. Então, a gente vê o sistema que foi oferecido pelo Estado e a gente sabe da dificuldade, principalmente nas desigualdades, o acesso à internet, os dados que são utilizados, até que ponto a gente tem que pensar a qualidade ou a quantidade, mesmo de fato que a gente tem desse ponto de vista aqui, que as transformações, como o próprio título da nossa live propõe, com certeza ela vai trazer conflitos, muito mais conflitos, mas como no decorrer da nossa discussão, a gente também vai encontrar muitas possibilidades, porque a gente vai se rever não só quanto professor, mas também quanto aluno, o pai, né, do aluno, né, o responsável, vai ter a visão também de tá vendo quem é o educador na vida do filho, entendendo tudo isso. Então, não é uma transformação somente por conta da educação só, mas quem sustenta a comunidade escolar. O pai está vendo, o filho vai também estar vendo, o aluno vai ter essa chance de ver essa transformação. Então, esse é um ponto de vista, tá? E, é claro, a gente espera de todo o coração que as possibilidades venham na reflexão, na própria profissão do professor e também na questão do aluno. Lud, eu vou, na verdade, fazer uma provocação aqui. Primeiro, boa noite a todos. Obrigada a quem está assistindo, né? Boa noite, Henrique. Boa noite, Lud. Eu ainda estou pensando nessa primeira pergunta que você colocou, né? E realmente é uma coisa até que me interessei bastante, porque, gente, a gente está aqui num debate, né? A gente tem um roteiro a ser seguido, mas nada impede que a gente também questione uma outra, tá? Que a gente está aqui compartilhando opiniões e estudos, né? Enfim. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão das superestruturas, né? Estruturas, e eu botei 2 pontos, assim, que não necessariamente são para responder, mas talvez para a gente refletir, né? Nós 3 aqui e quem está assistindo, né? Eu anotei 2 pontos, e eu estou com o meu resuminho aqui, tá, gente? Minha cola. Eu tô com 2 pequenos pontos para a gente pensar, assim, né? Quando você fala dos sistemas, né? Verificamos sistemas sem planos de reformulação, aí me vem a cabeça, puxa, então, assim, será que a gente nunca vai estar preparado para uma questão tão importante quanto essa, que assim, não vai ser a última pandemia que o mundo vai viver, né? Não sei se a gente vai estar vivo por uma próxima, né? Mas o mundo está aí, né? Com coisas boas e coisas ruins, não vai ser a última. Então eu fico pensando como a gente pode se preparar para coisas que a gente nem sabe que vão existir, né? Então seria só um primeiro pensamento, não necessariamente uma resposta, talvez nem tenha resposta. E aí, quando você também abordou sobre fatos, né, que são transformações, né, são fatos, são processuais e graduais, né? E aí eu fico pensando, saindo um pouco, talvez, da educação, assim, pensando mais no mundo mesmo, quais são esses fatos que seriam pandêmicos, né? Que surgiriam com a pandemia? E será que a gente vai ser o mesmo depois disso? Infelizmente, eu penso que sim. Talvez para o mal e para o bem. Porque eu até estava vendo uma entrevista esses dias que eu achei muito boa a comparar. Realmente não lembro quem falou, mas eu achei muito interessante a colocação do entrevistado, que ele falou assim, gente, se você põe feijão numa panela de pressão, ele vai sair de lá um feijão, ele não vai sair uma batata ou coisa do gênero, né? Então, assim, ele entrou na panela de pressão sendo feijão, e feijão vai continuar sendo pro resto da vida, né?
E então são só questionamentos para a gente pensar, né? A gente quer, ao mesmo tempo, a gente gostaria da gente ter uma mudança interna diante de tudo que a gente está vivendo, mas será que a gente vai conseguir ter? Também não sei, né? Mas fica só uma questão em aberto aí, gente. Eu assim, pegando no começo do que você colocou na sua fala, primeiro a gente precisa entender a educação como prioridade e direito, um ponto máximo do direito de ser cidadão, do direito do indivíduo. Lembrando que a educação está junto com saúde, no direito de se ter. Então, se eu não enxergar, a sociedade não enxergar esse ponto nessa reflexão, realmente o sistema vai continuar assim, e vai vir 3, 4, 5 pandemias, e a gente vai continuar dando cabeçadas, né? E aí volto naquilo que eu coloquei, a gente precisa valorizar bastante essa questão, porque não só o professor, mas o aluno valorizar a si próprio como aluno, o indivíduo enxergar isso quanto direito fundamental, e aí o poder público também enxergar isso quanto fato transformador. Se a gente não enxerga a educação como um fato transformador e o poder público, que é aquele que nos legitima isso, com certeza a gente vai continuar dando cabeçada. A gente poderia aqui fazer comparações de nações com nações. Como que está sendo não só lidando com a pandemia, mas também lidando com a questão da educação dentro da pandemia. Então, a gente poderia trazer muitos exemplos assim, mas enquanto não pensar em educação quanto direito essencial, nós vamos continuar dando cabeçada, né? Isso aí. Gente, boa noite a todos que chegaram após eu ter dado boa noite a todos no começo. Então, muito legal o debate de vocês. Alguma coisa para acrescentar, Clarice? É o que a Ludmilla falou? Não, nesse primeiro momento, não. Vamos Então. seguindo. Obrigada. Vamos seguindo aqui, então. Então, agora a gente vai falar um pouquinho de educação à distância versus desigualdade social. Em um país em que 42% dos lares não possuem computadores, a proposta do governo estadual e municipal de dar continuidade ao ano letivo da educação com o EAD, Educação à Distância, é um prenúncio de ampliação das desigualdades sociais e exclusão de grande parte de estudantes do acesso às aulas, pois eles não têm essa tecnologia. Essa pesquisa foi realizada em 2018, né, em domicílios, pelo Centro Regional de Estudos. Nesse sentido, esse modelo que foi imposto de educação à distância gera um nefasto problema, que é a desigualdade social. Então, como pedir para um aluno fazer sua lição em casa, se muitos nem têm acesso à internet, ou muito menos um computador? Quer abrir? Esse ponto é central do que a gente... Posso abrir? Já abri, diz perdão. Posso abrir? Vai em frente. Gente, mas se precisar cortar, se vocês dois me cortem, pelo amor de Deus. Esse aqui é um ponto central, acho que do nosso debate, né, de tudo que a gente está vivendo, né? Um detalhe básico é que, assim, desde 2014, a gente tem o Marco Civil da Internet, né? Onde diz que o direito à internet é um acesso de todos. Mas o Luiz acabou de colocar. Como fazer isso se muita gente não tem nem nada básico, né? E aí, me lembrando de uma outra reportagem que eu vi também, uma reportagem, era uma casa no interior do Tocantins, numa área rural, onde era uma senhora vivendo com uma criança, não sei se era avó dele, mãe, enfim, parente, e ela falando que não tinha nem luz elétrica, então que dirá acesso à internet, né? Não tem televisão, não tem rádio, não tem nada. E a gente está aqui pensando no acesso a ela para poder realizar estudos, né? Então, assim, esse marco civil não está sendo colocado em prática, né? Assim, existe sim uma linha evolutiva que diz que o brasileiro aumentou o acesso à internet, mas foi o que a Ludmilla também falou lá no início da nossa conversa, a gente tem que pensar muito em qualidade e quantidade, né? Porque são coisas bem importantes. Então, assim, que tipo de internet é essa que chega lá na área rural? E a gente não precisa ir muito longe, não. A gente pode falar da área rural de Taubaté, onde as pessoas têm acesso, mas às vezes é um acesso mais complicado, mais lento, né? Então, talvez como é que essa pessoa vai entrar online no Google para assistir uma aula, né? Pensando no aluno? Não sabemos. E aí a gente pensa na questão também de ser cidadão, né? Onde a internet ela proveria isso para você, né? Por quê? Porque ela é um portal
que tem informações boas e ruins, como qualquer mídia, né? Mas tem informações. Então, a partir do momento que você tem um acesso, você consegue se apropriar melhor das coisas do mundo que estão acontecendo e da própria cidade onde você vive. Vou dar um exemplo básico, que o que a gente está vivendo hoje é o coronavírus, né? Então, antes de começar a live, estava falando com a Ludmilla. Nossa, acabei de entrar no portal aqui da prefeitura e estou vendo os casos aumentando de Covid-19. Eu consegui ter esse acesso porque eu estou na internet, eu estou no mundo, né? Agora, quem está lá na zona rural e às vezes não consegue, não tem esse acesso, como é que vai saber da real gravidade de um problema que a gente está vivendo? A gente não tem como mensurar isso, é muito difícil, né? Mas, assim, daqui a pouco já vou passar a palavra para a Lúdia. Vou tomar cuidado para não me estender muito aqui. Claro que não é só a internet que nos faz ser cidadão, tá? Quando a gente pensa em cidadão, existem vários critérios para se pensar nisso, dos quais eu não vou ficar aqui dizendo todos, que senão essa live duraria mais do que live de sertanejo, mas a gente pode pensar na questão da informação, né, da comunicação, onde a gente começa a se inserir no mundo a partir de meios como rádio, imprensa, televisão e jornais, né? Aí você pode falar, poxa, mas Clarice, às vezes a gente tem uma informação superficial na televisão. Não tem problema, já é um pouquinho da informação que vocês têm que aquela senhora lá no Tocantins não tem. Então, assim, são qualidades e quantidades, mas ainda assim quem consegue ter um acesso, né, a esses meios, esses mídia, né, que a gente chama, né, pegando do inglês, né, a gente está em vantagem do que essa senhora, né, em termos de tentar entender um pouco até a cidade que a gente vive. Porque, gente, é um velho ditado que a gente tem, né? Quanto mais informados, né, nós somos, mais a gente consegue debater as coisas e cobrar as coisas também, né? Então, por exemplo, a partir do momento que eu sei que a gente hoje, infelizmente, uma notícia triste aqui, tivemos mais 3 mortes de Covid em Taubaté, eu posso escrever aqui na página da prefeitura, fiquei, e aí, prefeito, vai fazer alguma coisa? Não vai fazer? Como é que vai fazer? Agora, quem não tem acesso a essa informação, como vai cobrar a melhoria na cidade? Não tem como cobrar, né? É mais complicado. Só para fechar um pouquinho, para passar o gancho já para a Lud, tem um dado da ONU, né? Isso não é dado meu, tá, gente? Que em 2045 as cidades do planeta deverão somar 6 bilhões de habitantes. Gente, é muita gente. São 6 bilhões de habitantes com todos os acessos iguais? Certamente não. Infelizmente não, né? Então, como se pensar no acesso à internet, mas sem antes pensar no acesso a coisas básicas, né? A higiene, a saúde, a eletricidade, por aí vai. Lud, pega meu gancho, depois eu pego de volta. Não, é interessante isso, né, que a gente fala do acesso, das desigualdades, mas principalmente que a gente está vivendo uma crise sanitária, quanta parte do Brasil que a gente não tem saneamento básico. Essa é a parte básica. Antes de chegar à internet, nós não temos estrutura de saneamento básico, simplesmente para você poder fazer sua higiene para se proteger do vírus. Então, começa já pegando o gancho, colocando aí. E, cada vez mais, a educação com a pandemia, ela vai colocar, sim, muita desigualdade. E, principalmente quando você vai ver como que está se organizando as escolas particulares e as escolas públicas. Não dizendo que nós não temos tendo problema nas escolas particulares, de forma alguma. Isso nós estamos tendo, com certeza, bastante problema, até porque, como a gente já viu, foi um fato histórico que a gente teve que buscar solução rapidamente, né? Então, mudar a superestrutura e do nada você ter que achar uma solução para esse problema. Então, o que acontece? Você precisa enxergar soluções para que a desigualdade não fique, mas realmente, se você continua a pensar, vou criar um sistema, vamos fazer aulas ao vivo, vamos fazer diferentes atividades para você atingir, mas aquela criança, aquele aluno que não é somente aqueles que estão lá na zona rural, mas que não tem um celular para poder acompanhar essa atividade, é onde você encontra a dificuldade gerada por isso, principalmente porque o aluno hoje, ele tem extrema dificuldade em mediar o próprio conhecimento. Aí, indo já direto na questão da internet, realmente, a internet, ela oferece muita informação, e essas informações, elas são extremamente necessárias
para nos tornar cidadãos, mas principalmente para que essa informação ela vire conhecimento. Porque se for só uma informação sem se transformar como conhecimento, não adianta, né? O próprio Piaget nos fala lá, né? Pega essa informação, acomoda, faz a sua assimilação, acomoda para você ter o conhecimento, porque esse conhecimento é essencial para você poder, inclusive, atingir sua criticidade e fundamentar aquilo. Agora, outra coisa também, a gente está vivendo uma grande era de fake news. Às vezes o aluno ele até busca a autonomia dele, se não for mediada, ela pode ser falha. Ela pode ser falha, porque você passa uma certa proposta, ele vai buscar em fontes que podem deturpar a informação. Então, é muito complicado esse cenário de desigualdade se o professor ele não está mediando esse processo. Né? Agora, isso a gente está falando de aluno. E o adulto que está lá na casa dele acessando a informação e ele lê a informação só ali. Ele não faz um diálogo, talvez, com o que escuta na televisão ou em outras redes sociais ou em outros sites, uma mesma informação. Porque, assim, as múltiplas formas de enxergar uma informação geram um conhecimento mais crítico, mais holístico da coisa. Então, assim, a desigualdade, ela está extremamente escancarada justamente pelo acesso, mas não só pela falta do acesso, mas pela falta da forma dele transformar isso em conhecimento, dando importância para esse ponto, né? Quer fazer um gancho? Claro, vou sim. Eu ia falar do Canclini mais à frente, mas você acabou de falar do Piaget, e eu vi um comentário até do professor Marcos aqui, Sim. Né? Sobre o excesso de informações, e é isso, né? O Canclini, que é um autor que eu uso na minha tese, ele fala sobre a questão de que sociedade é essa que a gente está vivendo, né? Se é uma sociedade do conhecimento ou da informação. Que aí a gente pode pensar, é do conhecimento, né? Tem tanta informação por aí. Infelizmente não, porque essa informação está armazenada para aquela galera, para a burguesia, vamos dizer assim, né? Para a galera que tem tudo, que tem acesso a tudo, e etc. Não é para a galera que lá está no meio rural, que está no meio do Tocantins, no meio da Amazônia. Infelizmente, não é. Então, a gente está numa sociedade de informação super perigosa, né? Por conta dessa retenção de informações. Então, continuamos numa sociedade totalmente desigual, né? Então, se um dia isso vai mudar, eu já não sei, né? Mas só queria fazer esse gancho só. Só para a gente ligar, já que a gente está vivendo um contexto de múltiplos fatos acontecendo, de várias crises, tem uma frase que eu gosto muito, mas muito mesmo, que é da Lilian Schwartz, para quem não sabe, da Companhia das Letras. Ela fala que quando a gente tem múltiplas crises, a gente está vivendo uma crise civilizatória. E eu realmente consigo enxergar que nós estamos vivendo uma crise civilizatória, sabe? Porque nós estamos vivendo vários tipos de crise. Você falou dessa informação, e eu fui ver o comentário do Marcos. Realmente, o excesso de informações é uma arma do Estado, perfeitamente. Isso é uma característica de fascismo, por exemplo. A gente pode falar. Isso é uma questão de conceito, né? O fascismo, pela Hannah Arendt, quando ela fala do totalitarismo, quando você retém a informação e usa um excesso de informação ao seu favor, você também está controlando. Então, a gente precisa pensar o seguinte, tem que ter muito cuidado. A gente está vivendo uma crise civilizatória e, paralelamente, a gente está vivendo uma crise sanitária, que está dentro dessas crises. E essas desigualdades continuam ficando escancaradas, até mesmo nesses pontos de vista. Sim, exatamente. Luiz, vai que é tua, Luiz. Beleza. Então, dentro desse conceito, a Ludmilla citou um pouco sobre o ser civilizado. Então, a minha pergunta, o meu questionamento, a minha problemática para vocês é a seguinte: nesse sentido, de que forma ser civilizado ajuda na formação do aluno crítico no sistema EAD? O processo civilizador realmente ocorre nesse novo modelo de ensino? Lud? Então, pessoal, aqui eu não posso esquecer de citar o grande Norbert Elias, né? Ele não é o único, mas ele é aquele que eu referencio para mim quando vai estudar o conceito de civilização. Civilização, civilidade, são conceitos, assim, que a gente tem bastante questões aqui. Olha, a professora Raquel participando aqui com a gente. É isso? Ela acabou de colocar o comentário. Ah, obrigado, professora. Foi minha professora, gente. A gente, né?
Então, mas um ponto de vista, assim, a visão que a gente tem do conceito do Norbert Elias é que a gente cresceu dentro da educação, isso quando eu estava estudando história na minha época quanto aluna, tá? Que ser civilizado era aquela pessoa que seguia os moldes vistos da Europa Ocidental. Esse é um conceito do Norbert Elias, tudo bem? É um dos pontos que ele traz aqui pra gente. E a gente não pode, de forma alguma, quando a gente pensa em civilização, hoje, esse conceito a gente está vivendo, e já não é de hoje, aí é o tipo de transformação que a gente, não que é momentânea, mas que a gente está vendo há muito tempo, mesmo que a gente está vivendo no Brasil um momento crescente do pensamento conservador, mas paralelamente a gente está numa onda de reflexão sobre as diferenças de todos os tipos de diferenças, não só social, da questão do gênero, da questão da raça, tudo está em debate no meio dessa, digamos assim, dessa crise civilizatória. A gente está debatendo outros assuntos, certo? Então, o que acontece? O conceito do aluno ser civilizado, às vezes, a gente pensa que o aluno civilizado, né, trazendo nesse ponto de vista, é aquele aluno que está na caixinha como certos professores gostam que ele esteja. Mas e aquele aluno que, às vezes, ele tem uma crítica que não é construída no papel, mas ele critica com o corpo, né? Então, assim, o que eu quero dizer nesse ponto de vista aqui é que a gente tem que ter muito cuidado ao pensar se era ou não civilizado, quando a gente fala de educação e civilização, e a gente traz o cidadão nesse ponto de vista aqui, a gente precisa ter muito cuidado para não desqualificar o aluno quanto se ele é civilizado ou crítico ou não, principalmente da forma como ele se expõe, como ele está trazendo aqui nessa ação de estar se expressando aquilo. Aí, quando você pensa em criticidade, quando você está falando desse ponto de crítica, né, a educação à distância, no formato que nós temos hoje, da forma como ela está colocada, com certeza a gente não consegue trabalhar uma criticidade qualitativa. Tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não estou falando de quantidade, estou falando qualitativa. É claro que o aluno, aquele aluno que ele já tem uma certa postura, como eu falei, porque tem aluno, gente, que eu vou dar um exemplo, eu preciso dar um exemplo, eu sempre gosto, a gente não cita o nome por respeito à criança, né, o adolescente, mas eu tinha um aluno em uma determinada escola em que a postura dele era vista como um aluno problema, certo? E isso ali presencialmente. Aí depois a gente vai fazer um paralelo com a distância. E um dia eu pedi para que eles fizessem um protesto. A gente estava falando sobre ditadura civil-militar, e eu pedi que eles escrevessem. Simplesmente esse menino que, na visão, ele escreveu as dialógicas, ele usou palavras com base nos racionais, e foi ali que eu descobri, eu fiquei pensando ali, por que uma criança ela é só vista dentro daquele formato civilizado que a educação deseja? Esse ponto, esse é um gancho. Agora, quando a gente está à distância e você não consegue desenvolver essa parte, esse tete-a-tete com o aluno, infelizmente a gente não vai conseguir ter essa formação, essa visão, né? Então eu penso que é possível trabalhar criticidade à distância se a gente volta naquele ponto lá atrás, se ela for bastante delineada e a gente transformar os conflitos em possibilidades. Daí sim. Depois dessa não tem nem o que falar. Não, pode completar, eu acho que... Não, eu acho que de verdade, o seu ponto foi brilhantemente colocado, e se eu falar, eu acho que eu vou repetir muito do que eu já tinha falado sobre a questão da cidade, do ser cidadão, né? Porque quando a gente pensa no aluno crítico, é esse aluno ter acesso a uma informação, né? E com um mediador, né? Que no caso seríamos nós, professores, e daí conseguir traçar o pensamento dele, né? A linha de raciocínio dele, né? Então, e o papel do professor, né, desse mediador, é ajudar o aluno nessa caminho. Não é pegar a mão e botar ele no lugar, mas sim fazer ele chegar a algum lugar, né? Uhum. Então, eu vou me limitar a esse comentário, porque você mandou muito bem. Não, tem uma pergunta ali que me chamou a atenção, eu acho que é importante a gente falar. Qual é a importância e o papel dos pais na educação à distância para os alunos do ensino fundamental? Quer responder essa?
Olha, eu vou responder só porque ele é meu amigo. Beijo, sério. Olha, eu não sei se eu vou exatamente responder a pergunta dele, mas eu vou colocar um pensamento aí, se ficar muito confuso, depois aí vocês me corrijam, assim. Eu acho que o pai tá sofrendo, sendo bem, sendo bem objetivo. O pai e a mãe, lembrando que assim, eu tô falando, gente, de pais e mães presentes, tá? Eu não tenho como falar de diversas realidades que a gente vive, tá? Mas eu acho que o pai e a mãe que são presentes na educação do filho, né, da filha, eu acho que nesse momento está um momento de sofrimento e dor, assim. Porque pai e mãe, claro, ele não é para ensinar a matéria, né? Ele é para educar o filho, mas não ensinar a matéria. Acho que não tem obrigação, né? E deve estar uma relação muito difícil em casa, porque nós, professores, estamos mandando conteúdo, né? Que isso é outro ponto que depois a gente vai chegar lá. E o pai está tendo que ser o mediador desse conteúdo, já que nós, professores, não estamos conseguindo ser, por diversas razões. Não estou falando mal da gente, não, estou falando mal de um sistema. Sim. Então, o pai e a mãe, acho que deveria tentar, pelo menos, ser o mediador dessa criança, mas eu não culpo se não conseguir, porque não é o papel dele. Então, eu acho que nesse momento o papel dele é sofrer. O que vocês acham? O que vocês dois acham? Foi o que nós comentamos lá no começo. O pai, né, o responsável do aluno, né, que hoje é muito complicado a gente usar o termo pai, né, o responsável, quem cuida do aluno, ele tá tendo que aprender a não só entender o que é o professor, eu acho que essa é uma reflexão importante, como principalmente ele está tendo que perceber que ele precisa encontrar diferentes metodologias para atingir o aluno naquele processo de compreensão, já que, primeiro, o aluno ele não está no coletivo para poder debater com o resto da sala, que isso para mim é muito importante. O coletivo faz parte. A gente tem o processo de aprendizagem, ele é uma coisa dinâmica o tempo todo e os alunos junto ali são muito importantes para eles construírem a aprendizagem, porque um ensina o outro, certo? Então o pai está sozinho ali, então ele está tendo que mediar muitos conflitos. Não são conflitos de comportamento, mas conflitos de falta de interesse ou conflitos mesmo porque o pai não tem a didática, entendeu? Então, eu vejo, assim, que o pai, ele tem ali um momento, uma função muito importante no processo, mas pensando por aí, eu acredito que está sendo um processo de aprendizagem para a comunidade escolar, né? E nós, professores, que a gente vai estar falando ali mais para frente, eu não vou me alongar, porque a gente vai falar dos professores dentro desse contexto, o professor, ele também passa a perceber o quanto é importante ele mesmo nesse processo, quando ele vai pensar no plano de aula dele. Mas eu vou deixar isso daí para a gente falar um pouquinho mais para frente, que o assunto é ali para frente. Luiz. Quer complementar alguma coisa, Clarice? Não, vamos seguindo. Beleza, vamos seguindo então. Então agora, gente, nós vamos falar um pouco da profissão professor e esses recursos novos disponíveis, Zoom, Hangout, gravar aula, caiu muito assim de balão na vida de muitos professores que não estavam acostumados. Nesse sentido, para Frederic Lito, um erro comum é achar que basta gravar a aula do professor e transmiti-la online para fazer os alunos aprenderem. O aluno provavelmente vai ouvir 10 minutos e desligar. Não dá para repetir virtualmente o ambiente da sala de aula presencial. Tem que fazer algo diferente, e esse diferente pode ser enriquecedor, eficaz se for bem feito. O sucesso da aula presencial depende também muito da inspiração do professor naquele dia, e a vantagem da boa aula remota é que isso não acontece. Se tiver uma equipe por trás, pensando no conteúdo, no audiovisual, na avaliação a ser bem feito. A ser feito daquilo também depois. Nesse sentido, o professor que tem dificuldades com essas novas tecnologias deve ser inserido também nesse novo contexto de crise. De que formato? De que forma? A crise propõe também uma reformulação na formação dos professores. Isso, toda essa questão que acabei de abordar, impactará no currículo do professor? O que vocês acham? Posso falar, Clarice? Vai que é a tua, Lud, depois esse particularmente é um tema que eu
eu tenho feito uma autorreflexão, não só pelo aquilo que eu estou vivendo, convivendo em diálogos com os colegas, mas eu penso aqui, o que é a formação do professor? Antes de qualquer coisa, antes de eu falar de dificuldade, como eu penso a formação do professor? Eu sinto falta, num contexto, cenário de Brasil, aquela formação da praxis, é a teoria na prática, né? E não, a gente fala de leis, a gente está crescendo junto, a gente está aprendendo, né? Mas eu penso assim, você tem aqui um cenário que foi estabelecido de crise, e do nada você tem que virar várias coisas ao mesmo tempo, edita vídeo, mexe com WhatsApp, várias tecnologias que são disponíveis para você tentar sanar essa falta da desigualdade social que a gente falou anteriormente. E quantos colegas, quantos professores pelo Brasil têm dificuldade que é normal? Porque se eu nunca tive a experiência, eu não tenho como fazer. Porque qualquer indivíduo, qualquer ser humano, a própria van filosofia e a psicologia vai trazer para a gente como que eu aprendo sem experimentar. A experiência, ela é fundamental para transformar aquilo que a gente já falou de informação em conhecimento. Então, assim, eu sou uma pessoa, por exemplo, que de certa forma já sabia mexer com internet, né? Eu estou tentando me aventurar nessa vida de internet, é uma coisa ainda muito nova para mim, mas eu estou conseguindo ter bastante dificuldade em certas ferramentas que estão surgindo. Então, esses professores que têm essa dificuldade, o que eu tenho que fazer com eles? Então, eu penso assim, já que nós estamos passando por essa experiência agora, por que não nas futuras formações também tratem exatamente de tecnologias para a educação? A gente tem, com certeza, aí na internet muita coisa que já oferece, nós temos isso, e não é de agora. Pode falar. Eu queria colocar um adendo, que assim, que quando eu cursei na Unital mesmo, letras, a gente tinha, eu não sei se ainda tem, mas eu acredito que tenha, a disciplina de TICs, são as tecnologias da informação, né, de sistemas, essas novas tecnologias. Então, lá, eu lembro que eu tive até com a professora Andréa Alda, e assim, a gente aprendeu a mexer com o computador, preparar PowerPoint, a transmitir live, mas assim, eu vejo que, só colocando dentro aqui dessa problemática, que muitos professores não tiveram isso na faculdade. Quando chegou na sala de aula, até para montar, vamos supor, um projetor ou um data show, tem dificuldade. Então, imagina o quão difícil não é para esse professor que já está lá ensinando há 30 anos, vamos supor, não tem esse contato com essa tecnologia, ter que, assim, do nada, ativar aprender e passar isso para os alunos, passar todos os conhecimentos com eficácia que é num sistema presencial. Clarice. Desculpa, Lud. Não, pode continuar, Lud. Eu só queria fazer um fechamento, que você perguntou como que eu imagino. Como eu falei, eu acredito que, assim, eu acho que o poder público e as escolas particulares, ou seja, a instituição educacional, tem que investir, e os cursos de licenciatura precisam formar professores que sabem mexer com essas tecnologias. Então, eu tive, na minha época, que foi até com a professora Raquel, só que não era a gente não tinha um contexto que nós estamos vivendo hoje. As redes sociais ainda estavam em desenvolvimento. Gente, eu lembro do Orkut. Então, era um contexto muito diferente. Mas nós tínhamos também uma matéria que, ao meu ver, ela poderia voltar, só que, assim, recebendo essa transformação de currículo dessa matéria, com essas novas tecnologias, era a informática para a história. Era uma matéria, talvez ela possa receber um outro nome. Eu acredito que as licenciaturas precisam refletir a educação à distância, sim, e tem que refletir as tecnologias de como utilizar isso, seja ela a base ou não a base disso, com certeza. Pode passar, Clarice, vai. Pensando um pouco nessa questão, né, da formação de professores que a professora Lud estava comentando, né, eu fiquei refletindo, assim, né, até eu botei uma pergunta aqui para mim mesma, né, enfim, para compartilhar com vocês, será que a formação dos professores nos forma para as adversidades ou nos coloca numa mesma caixinha e trata a educação como um processo linear que ocorre igualmente no Brasil? É uma pergunta, eu não sei, jogo a pergunta no ar, né?
E aí eu vou aproveitar e pegar a pergunta da Nicole, que ela postou aqui no chat, né? Falando que o professor não evoluiu tecnologicamente, principalmente na rede pública. Como vocês enxergam a dificuldade dessa evolução em um curtíssimo espaço de tempo? Eu, infelizmente, eu não enxergo tão cedo, porque, primeiro, que a nossa profissão ainda não é valorizada como deveria ser. Eu brinco, né, que assim, eu sou nova na rede municipal daqui de Taubaté, eu entrei ano passado, né, vou fazer um ano, e eu ficava brincando com meus gestores, não preciso dar nomes aqui, mas também era só uma brincadeira, porque eles não têm culpa de nada. Eu falava, quando eu vou ter meu quadro tecnológico, onde eu posso acessar o YouTube direto da aula de artes? Eu quero esse quadro tecnológico. Porque para aula de artes a melhor coisa é que vocês tenham, né, aquele quadro branco, né, que você toca, abre um site, acessa a internet, etc. Porque a aula de artes é visual, né, gente? Mesmo que seja numa dança, que eu vá falar sobre dança, falar sobre o teatro, que não é uma arte visual, mas eu quero dar exemplo para os meus alunos, né? Eu não conseguia dar esses exemplos. Eu não estou culpando os gestores, não, porque, coitado, a culpa não é nem um pouco deles, né? A gente está falando de um sistema maior. Então, assim, para a gente evoluir, a nossa profissão tem que evoluir, mas para isso acontecer, a valorização tem que rolar, né? Então, não é aqui falando mal do ensino público, até porque, né, repito, eu sou nova no ensino público, mas eu acredito muito no ensino público. Eu acho incrível, assim, tem ensinos e ensinos, como também em escola particular. Tem escola particular extremamente ruim, escola particular extremamente boa, né? Mas, de uma forma geral, assim, gente, para quem tá aí na live, eu sou do Rio de Janeiro, tá? E eu tô em Taubaté faz quase 10 anos, amo essa cidade, sei dos problemas dela, mas amo a cidade totalmente. E assim, eu vejo que o ensino público de Taubaté é muito, muito bom. Tem profissionais maravilhosos, incríveis, e profissionais na luta, né? Eu já trabalhei com muitos incrivelmente bons. Outros não trabalhei ainda como a Lud, mas sei da luta dela, né? Do professor Henrique também, que eu estou conhecendo há pouco tempo, mas sei da luta deles. Mas então, assim, eu acho que pode ser que a gente esteja num caminho, mas eu não sei para quando é esse caminho. Eu acho que talvez tenha que partir da nossa própria classe, de entender as diferenças. Até mesmo em Taubaté, gente, tem escolas que têm um suporte maior, outras escolas que não têm um suporte tão bom. E, mais uma vez, eu não culpo aqui gestão. Estou falando apenas de sistema, tá, gente? Não estou aqui falando mal de ninguém, pelo amor de Deus. Então, a gente tem que pensar nessa própria praxis, né, que a Lud colocou, né? E para a gente se enxergar também e entender que espaço a gente está, que espaço a gente quer ocupar, né? E aí, não sei se eu respondi muito a sua questão, Nicole, mas pensando nessa questão da evolução do professor, né? A gente tem que ter suporte para a gente evoluir, né? Se não tiver suporte, a gente não consegue evoluir por si só, né, gente? Acho que é isso, meninos. Muito bem. Vamos dar seguimento, Luiz? Vamos sim. Pensando agora, gente, vamos mudar um pouquinho aqui a temática. Eu estou acompanhando aqui o chat, tá bombando nosso chat aqui. Então, isso aí, galera, bomba aí, gente, tá bem legal. Comentário aqui da Lili Henrique, só para já continuidade aqui. Estamos todos reorganizando uma nova realidade para continuar a vida, mas é lamentável que existe um grande percentual de estudantes que não tem acesso à tecnologia. E isso dificulta totalmente a evolução na educação, que poderia ser enriquecedora. Exatamente. Exatamente. É o que a gente está aqui debatendo, né? Só para acrescentar aqui. Então, um outro tópico é o seguinte, gente. O ensino por habilidades e competências no cenário à distância. Como relacionar o ensino por habilidades e competência nesse novo modelo EAD? Vocês acham que o preparar de uma aula por meio de competências, né, pensando nas competências, na nova base que foi inserida há pouco tempo aqui na nossa rede, é possível? Como que isso pode ser feito? Posso ir, Clarice? Pode, vai. Então, primeiro é interessante a gente dar uma esclarecida dentro do estudo da própria Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que a habilidade ela trabalha com
práticas e cognição, e ela vai gerar as competências. Eu não consigo ver habilidades e competências de forma separadas. Então, assim, para a gente mobilizar esse conhecimento, que são as próprias competências da base, né, que a gente tem 10 competências, isso é muito importante, a gente tem 10 competências gerais da base, e depois você vai ter as competências diárias, competências específicas, né, mas os professores, a gente se aprofunda estudando cada um na sua área, nesse ponto. Pensar ainda habilidades e competências à distância, eu estou falando por mim, enquanto profissional, é claro que é uma coisa, é mais que uma reflexão individual, eu acho bem difícil. Não impossível, existe uma diferença entre dificuldade e impossível. Eu vejo possibilidade, só que ainda por exemplo, eu preciso aprender como fazer isso. Eu pensar uma aula à distância é bem complicado. Eu vou dar um exemplo do que eu estou tentando fazer aqui, né, com os meus, né. Estou tentando trabalhar, e o importante colocar, eu não consigo atingir a todos. É isso que eu coloco, porque muitos ainda não conseguem ter acesso. Mas eu inventei fazer umas aulas ao vivo pelo Google Meet com os meus alunos, e estava trabalhando com eles a Revolução Industrial hoje, por exemplo, e na quarta-feira também com o 8º ano, certo? E um dos conceitos que eu acho muito importante trabalhar a partir da Revolução Industrial é a alienação. O quanto a alienação do trabalho, como fazer isso em sala de aula, para que eu possa colocar aqueles descritores que as habilidades colocam para mim, conhecer, identificar, analisar esses descritores, como que eu vou fazer isso à distância? Eu sempre trabalhava com eles o filme do Charlie Chaplin, Os Tempos Modernos. Como eu não conseguia, não poderia fazer com eles assistir e mediar, eu tentei fazer com trechos do filme pelo Google Meet. E olha, que eu vou colocar para vocês que eu nem sabia como que ia ficar o áudio. Olha a fala, por isso que eu falei, as dificuldades, elas são imensuráveis. Mas a gente pode transformar toda dificuldade, que é os conflitos, em possibilidades. Eu nunca vou esquecer do título dessa live, que é o objetivo, a gente transformar os conflitos em possibilidades. Então, eu passei para eles e comecei a pegar trechos do filme e fui falando o que era a alienação. E depois eu trouxe uma charge para eles da Mafalda. Esse comparativo, eu consegui trabalhar com eles a habilidade, inclusive, do pensamento crítico, científico e criativo, que é a competência de número 2 da BNCC, foi uma coisa que eu coloquei, mas também do trabalho, do respeito, do projeto da vida, que são competências. E aí eu chego porém, como trabalhar empatia. E a empatia? Que não tem aquele coletivo. Eu sempre abro para os alunos à distância falarem, porque eu falo que eu sou aquele tipo de professora que tem extrema dificuldade de dar aula para as paredes. Eu falo assim, não quero dar aula para as paredes. Eu sempre tenho essa colocação com eles, né? E eles já estão acostumados comigo, porque eu falo assim, gente, fala, eu preciso de ser humano estar dialogando comigo para que a gente monte esse processo, né? Sabendo disso, eles já vão pontuando isso. Justamente para atingir a empatia e a responsabilidade, eu vou passar por todas essas habilidades que me competem como professora de história. E aí, sim, eu vou trabalhar a análise, por exemplo, de documentos históricos, que é o meu ponto de vista. Eu preciso trabalhar muito essa questão da investigação histórica, que é tocar no aluno a tal do ser historiador, a profissão do historiador. O aluno precisa entender o que é o historiar. Isso daí, gente, não são falas minhas, são trechos da BNCC, tá? No texto introdutório de história. Tá? E, inclusive, é muito interessante você trazer, mesmo à distância, você pode trabalhar a análise, a criticidade do aluno, quando você coloca lá um documento, você vai problematizar. Vou dar um outro exemplo aqui, conversando com um colega meu, quando a gente estava pensando numa atividade, né? Nossa, mas como trabalhar Getúlio Vargas? É muito complexo. Daí ele teve umas ideias, eu falei assim, coloca ali a carta testamento dele, ali na carta tem tanto produto para a gente poder falar sobre o próprio Getúlio Vargas, aí você está trabalhando com texto, com o aluno, mas aí eu estou falando à distância, porque como ele vai estar à distância, você vai ter que saber como mediar isso. E quando o aluno faz a leitura na casa dele sozinha? Se ele não tiver o professor, é aí que é o problema. Então, assim, eu ainda vejo nesse momento, nesse presente momento, muita dificuldade de desenvolver o sistema de habilidades e competências.
Nesse momento, infelizmente, nós estamos fazendo aquele processo que ainda estamos passando conteúdo, que nem a palavra conteúdo mais está presente na BNCC. A gente chama de objetos do conhecimento. Eu acho tão bonito isso, objetos do conhecimento, né? Que a gente para de falar de informação, né? Aí, realmente, eu vejo que esse momento está crítico. Trabalhar com habilidades e competência. É culpa? Não, gente, o sistema foi do nada, foi aquilo que eu falei, foi uma coisa que aconteceu, um problema estrutural que está mexendo com as bases da estrutura, com os sistemas. Então a gente vai precisar muito pensar e refletir de como fazer isso à distância, né? Eu penso nesse ponto de vista. Jogo para você, Clarice. Então, Lúdia, peraí, Clarice. Desculpa. Lúdia, antes de passar para Clarice, eu queria dar uma cutucada aí. Então, o que seria importante? O que seria importante na educação durante a pandemia? Habilidades das disciplinas ou competências de reflexão? Então, mas aí, meu querido, eu vou falar uma coisa, uma gera outra. Eu não consigo ver desassociação de habilidade e competência. Como que eu vou ensinar só habilidade? Não consigo, eu não consigo. Eu tô falando, né? Meu ponto de vista, eu não consigo ver habilidade e competência totalmente desassociada. Se eu trabalhar só as habilidades, cadê o aluno crítico aqui? O aluno vai saber só analisar, você fica naquela coisa cíclica. Eu gosto daquela coisa holística, eu não consigo. Eu tenho muita dificuldade, confesso para você, não sei que você tem um ponto de vista para me colocar, ou Clarice, mas eu não consigo ver habilidade separada de competência. Eu não consigo. Então, as duas para mim são importantes. Porém, eu vejo crise na aplicação e na construção dela. Eu não vou responder essa, não. Vou deixar o fogo pegar para você, Lud. Eu vou falar outra coisa. Eu estava aqui, né, te ouvindo, né, e viajando dentro do tema, obviamente, viajando no bom sentido. E também estava vendo o chat, vejo que meu pai, o Fernando, e a Natália estavam aí trocando umas figurinhas. Então, eu vou tentar responder a Natália. Vou falar umas coisas um pouco antes. Mas a Natália perguntou sobre como a gente vê a escola daqui a 15 anos, né? Árvores de Wi-Fi, fornecimento de tablets aos alunos. E, Natália, só para fazer um parênteses, na minha tese de doutorado, eu não vou trazer a temática aqui porque acho que não cabe, mas você falou de cidades inteligentes, e eu falo de cidades educadoras na minha tese, então acho que tem muito a ver, talvez eu consiga te responder. E, pai, beijo para você e para minha mãe, amo vocês. Que bom que vocês estão aqui com a gente. Só para trazer um pouquinho essa questão de como aplicar, né, essa habilidade, essa competência que a Lud nos explicou brilhantemente bem, a gente tem uma diferenciação entre o ensino à distância, que eu tinha que ter falado isso no outro ponto, me perdoem, esqueci, mas está tudo aqui dentro, tá tudo junto aqui. Né? Uma questão que a gente ficou pensando muito, né, para montar essa live, né, existe uma diferença que não é um texto meu, tá, galera? Eu peguei esse texto, depois a gente pode deixar aqui o link para vocês, de um autor que ele fala sobre a questão do ensino à distância versus o ensino online, a educação online. Ele põe pontos diferentes que eu achei super interessante. Obviamente, eu não vou trazer o texto todo aqui, né, para vocês depois estar na internet, depois a gente podem ler, né? Mas ele bota o seguinte, que o ensino à distância, ele é o alternativo à presença física do aluno na sala de aula. Usa-se inteligência artificial, e aí com isso vem aquela coisa, nossa, os computadores vão substituir os professores? Claro que não, né, gente? E aí no ensino à distância existe sim uma mediação, né, onde o aluno posta lá o material dele e nós, professores, ficamos à disposição uma vez por semana, mais ou menos. E aí, alguns podem pensar, legal, né, uma coisa meio autônoma, etc. Mas vocês sabiam que tem evasão também desse ensino, galera? Porque muitos alunos, e eu tô falando assim, quando eu falo desse tipo de modalidade, gente, a gente fala um pouco mais de universidade, tá? Depois da escola, de pós-graduação, tá? De graduação, e não pensando tanto no adolescente escolar. Deixa eu botar esse ponto que é importante. Mas, mesmo assim, esses universitários, às vezes se sentem tão só, se sentem só e desestabilizados, porque, assim, como essa mediação é fraca, então, muitas vezes o aluno surgem tantas dúvidas com ele que ele não consegue avançar no conteúdo, galera. E aí, ou você tem um aluno mal formado, ou você tem um aluno que evade. Então, isso é um problema, né, real que existe. E aí, esse mesmo autor, ele fala sobre o ensino online, né? Que seria, então, a forma de você usar a tecnologia a seu favor, que são as lives, né? Como a gente está apresentando aqui,
né? É o compartilhar o conteúdo, né? O postar, o curtir, o Google Meets, que a professora Lud vem usando, né? Então, assim, são esses meios de interação que permitem, né, uma mediação melhor e permite uma formação melhor desse aluno, né? E aí eu vou trazer um autor, ele não é da educação especificamente, né? Mas um chamado Humberto Eco, que ele fala sobre o conceito de obra aberta, né? Ele fala de obra artística, mas a gente pode pensar no conteúdo educacional também, né? Que ele eu até vou ler um trechinho aqui que ele fala o seguinte: qualquer obra de arte, embora não se entregue materialmente inacabada, exige uma resposta livre e inventiva, mesmo porque não poderá ser realmente compreendida se o intérprete não a reinventar num ato de congenialidade com o autor. Então, por exemplo, o artista vai entregar uma obra, ele não vai entregar uma obra pela metade, né, gente? Pinta aí que eu tô com preguiça. Não é essa a ideia que o autor está falando, né? Mas ele vai entregar uma obra a ponto que nós, né, espectadores, nós possamos questionar aquela obra. Desde questionamentos simples, como bonito, gostei, não gostei, como questionamentos mais profundos, o que essa obra significa. Isso não é diferente com nós, professores, gente. Eu não posso dizer aqui para vocês que eu sei usar perfeitamente a educação online, que eu pratico perfeitamente a educação online. Seria hipocrisia da minha parte dizer isso. Eu também tenho dificuldades, apesar de ser da geração millennial, né? Que a gente já nasce praticamente conectado, e nossos alunos também. Mas os próprios alunos, vira e mexe, estão me remetendo, professora, tá difícil, professora, não sei, professora. Então, assim, o que é isso também, né? Então, assim, é você ter internet e você não saber usar essa internet que você tem acesso, né? Que eu tô falando daqueles que têm acesso, obviamente, não daqueles que não têm, né? Clarice, só para colocar um ponto aqui, puxando um pouquinho para minha área, é interessante falar da questão do letramento. O letramento, eu não sei se, né, você já lida com essa área de educação, no momento que você falou assim que os professores vão ser substituídos, me veio logo isso à cabeça, porque assim, o professor, aí eu vou citar um pouquinho de Klein, falando de letramento, né, são essas práticas sociais necessárias para que o aluno saiba identificar determinado gênero textual, um pouquinho conceitual. Mas aí, eu acho que, assim, é impossível substituir um professor em sala de aula, porque justamente ele vai precisar dessa mediação, né? O aluno ele precisa estar letrado para que ele consiga entender, seja esses novos âmbitos, né, tecnológicos, para que ele também consiga desenvolver uma criticidade por meio dessas novas tecnologias. É só uma adenda. Aí eu devolvo a pergunta, Henrique, porque é importantíssimo o professor como mediador. Mas a gente sabe que nem todo professor atua assim, né? Tem professores que só querem jogar conhecimento e pronto, né? Então, assim, quando a gente pensa no ensino à distância, tanto essa modalidade do EAD quanto a modalidade da educação online, a gente também pode se perguntar o que nós estamos fazendo em sala de aula. Se a gente está praticando um ensino à distância, né? Eu digo presencialmente, né? Na sala de aula com nossos alunos na frente. A gente está fazendo que modalidade de ensino? A gente está entregando questionamentos para ele, para que eles possam se tornar alunos críticos, né? Então, no caso, seria uma modalidade da educação online mais presencial, ou a gente está fazendo uma modalidade à distância com eles, mesmo presencialmente, ou seja, a gente só está entregando produto para ele. Toma, vai, mais produto, sem questionamento nenhum. Então, a gente pode pensar nessas modalidades, né, que são virtuais, mas pode pensar na nossa gestão presencial, né? O que a gente anda fazendo. E aí o pessoal eu estou vendo os comentários aqui, para também não me alongar muito, né? A Natália perguntou como a gente vai ver a escola daqui a 15 anos, e a Simone Paixão está falando também sobre a questão de não descartar o ensino à distância, fazer uma mescla com o presencial. Concordo. Principalmente na escola, eu sou contra ter escola à distância. Eu acho que o ensino à distância é melhor, talvez seja mais bem colocado na graduação, a partir da graduação, pela questão da maturidade do aluno, tá? Por esse ponto mesmo, esse ponto central. Mas a gente não pode tratar a tecnologia como sendo uma inimiga nossa. A gente tem que abraçar a tecnologia, né? E trazer sim para a sala de aula, Natália. Eu acho ótimo que seria árvores de Wi-Fi, assim como nas cidades também tem que ter, né? Em todo lugar, para que você tenha informação. E aí, na escola, essas árvores de Wi-Fi estariam conectadas para o aluno fazer pesquisa. Tanto que, assim, até hoje, gente, os alunos vêm perguntar para mim: professora, mas
pode usar o celular? Eu falo. Aí quando eu tô dando alguma matéria, né, para quem tá aqui online, eu dou aula de arte, né, na prefeitura. Às vezes eu proponho uma pesquisa em sala de aula, eu falo, sim, gente, pegue o celular e use, né, tem que usar, é óbvio. Aí às vezes chega, olha, e eu não tô falando de lugar específico não, mas às vezes chega a inspetora, vê os alunos com celular. Ué, guarda o celular. Não, guarda não. Usa o celular, é para usar o celular. Eu tô deixando de usar o celular. Porque tem que ter essa conexão, gente. O aluno tem que saber fazer pesquisa, tem que saber usar, né? Tem que descobrir o que está ali na internet. Então, assim, a gente tem que abraçar essa tecnologia e fazer um misto, né, gente? Eu acho. Passo para vocês agora. Não, a Natália falou das cidades, as cidades inteligentes já tem que estar prevendo isso. Eu não tem como a gente pensar. E outra coisa, como a gente está falando de BNCC, não pode esquecer, gente, da BNCC, nós temos de competência número 5, geral, é tecnologia. O aluno precisa estar dentro das ideias da tecnologia. E também importante, até em matemática, que eu lembro que na época a gente estava conversando muito sobre as habilidades de matemática, né? E a Ellen era a professora que estava mexendo com a questão do currículo de matemática. Nossa, programação em matemática! Quem que vai ensinar programação, né? É claro que é uma proposta que vem e a gente imagina que com essas habilidades vão ser sanadas por professores que vão estar sendo formados para ensinar isso. É tudo um processo. A gente tem que entender que toda a história é um processo, as mudanças é um processo. Tirando a pandemia que está precisando que a gente mude rápido em alguns aspectos. Mas a tecnologia está... E eu também, Clarice, utilizo o celular. Isso é importante, né? Porque o celular faz parte da vida do aluno. Mas a questão é ensinar o aluno a usar o celular de forma qualitativa na sala de aula, né? Exatamente. É que ele não tá ali, né? Gente, porque rede social também pode virar um ponto de partida de pesquisa. E ao mesmo tempo que se você ensina, aí a gente combate as fake news. A gente consegue fazer isso, né? E aí, combatendo a fake news, a gente consegue trabalhar contra o analfabetismo funcional que você trouxe. Entendeu? Que o aluno que é crítico, ele reflete sobre aquilo que ele está fazendo. Agora, se você não propicia isso, ele vai. Então, a tecnologia é extremamente importante, porque ele vai para a faculdade, ele vai para o serviço, né? Ele vai trabalhar, ele vai dar de frente com a tecnologia. Então, mais uma coisa que o sistema precisa repensar: como inserir essa tecnologia, não só à distância, mas o uso do celular como ferramenta, né? Então, assim, nossa, mas você trabalha, não são todos que têm na sala de aula o celular, é importantíssimo, a gente sabe disso. E eu não trabalho somente o celular. Eu posso dar um exemplo que a gente tem muito material bom na internet. Eu lembro que eu fui bolar uma aula dos Incas, Maias e Astecas, né? Uma coisa que às vezes é muito distante deles. E eu criei uma aula usando aqueles passeios 3D. A gente pode passear até em museu, gente, né? E eu passei com eles no Machu Picchu e dei para eles assim alguns desafios em cartas. E às vezes que eu apliquei isso, nossa, foi muito legal a experiência. Então, assim, era tecnologia, eles estavam mexendo com a internet, né, mexendo no computador. Porém, a escola também precisa dar uma estrutura com o tempo para que o professor possa se conectar à internet. Então, assim, são muitas coisas que a gente poderia ficar falando, mas, sim, eu sou extremamente a favor da questão da tecnologia bem usada. Isso aí. Professora Henrique, por favor. Gente, o último ponto aqui, para a gente fechar aí para o sorteio, porque eu acho que está todo mundo querendo o livro da Malala, estava lendo ali o chat. Tá uma briga, tô falando. Tá uma briga, hein, Lúcia? Então, para a gente finalizar aqui nosso último ponto dessa live, uma questão. Ao reestruturar essa questão da educação formal, ela continua formal? Será que a educação formal é apenas aquela ministrada dentro do espaço escolar, né? Sendo o professor ali o mediador, professor-aluno, sem ser esse modelo EAD, como promover essa empatia, essa questão da competência número 10 da BNCC e a praxis do processo proposto pelos descritores de habilidades centrais no currículo? Qual que é o posicionamento de vocês? Eu acho que a gente acabou falando bastante disso anteriormente, né? A gente acabou falando, mas, na verdade, a gente enxerga a educação institucionalizada num único formato,
né? A tal da educação formal. Mas eu, como professora, eu acredito que o que nós estamos fazendo agora é educação. E ela também pode ser vista como formal, né? E seria interessante a gente enxergar aqui o professor se ver quanto professor e aluno. Porque o professor, ele também pode, ele está aprendendo com o aluno dele, sim. Então, o que eu quero dizer aqui é que aquela ideia de educação formal, que ela é toda estruturada, segue uma linha só, uma forma de avaliar, aquele engessamento, eu confesso que a partir da pandemia, a partir do que a gente está vendo aqui, com certeza ela vai se transformar com críticas, ressalvas e muitas assim, muitas pessoas não querendo essa transformação, não. Isso é um ponto, né? Então, mas sim, a gente vai precisar, por exemplo, gente, a gente fala de educação formal, mas como que um quilombo, por exemplo, ele vai estabelecer a sua educação? Uma tribo indígena? A gente tem uma lei que ela pode até especificar, mas aí volta na questão da tecnologia. A gente vai continuar com o mesmo tipo de estrutura, a gente vai pensar nessa mesma forma. Então, assim, para mim, escola, ela está institucionalizada no prédio, mas a principal escola está na vida, está nas relações humanas, e está o professor sendo valorizado e mediador dele, porque a casa, na casa deles, eles vão aprender, eles vão receber essas informações, eles vão receber os valores, às vezes não, depende muito do contexto que é inserido, não só a criança, quanto na universidade, né? Quantas pessoas que às vezes ingressam na licenciatura por ser apenas uma oportunidade, não necessariamente um sonho. Ou então, quando você ingressa em outros cursos, porque é o que você tinha naquele momento, como será que essa pessoa vai beber dessa estrutura formal? Então, para mim, a educação formal, ela vai sofrer alteração, assim eu espero, né? Mas não é logo de agora, não. Então, a estrutura, as bases vão mudar com certeza, com muita resistência. Clarice? Eu vou fazer só um fechamento assim sobre essa questão. Eu acho, concordo, assim, as estruturas estão sempre sendo abaladas, né? Que assim, quando eu fiz o meu mestrado, né, em educação, eu analisei um museu lá do Rio, também não vou entrar nesse detalhe, mas a gente fala um pouco da história do museu, né, e tal, o museu como espaço de educação não formal, etc, etc. E aí, quando eu fiz a minha tese, né, em educação, aí a Natália, acho que eu vou pegar aqui a Natália no ponto, ela falou sobre cidades inteligentes, eu falei sobre cidades educadoras, e as cidades também são espaços educacionais, né, formais, não formais, não importa, quer dizer, no conceitualmente seriam não formais, mas eu estou falando assim, para o que a gente está conversando, aqui eu concordo com a Lu, de educação e ponto, né? Então, isso eu acho que botar em caixinha, assim, né, seria o de menos. Eu trouxe essa pergunta, na verdade, só para bagunçar a estrutura de vocês. E aí eu vou pegar meu pai estava perguntando aqui sobre fazer um comentário sobre a volta à aula em relação ao emocional dos alunos. Esse comentário me pegou aqui porque eu estava lendo aqui no meu roteirinho sobre o Paulo Freire, né, que a gente baseou a nossa live, né, em muitas coisas dele e acabou às vezes nem falando tanto dele, assim, né. Eu realmente eu não sei como é que os alunos assim estão lidando exatamente com isso. Eu sei que muitos têm manifestado saudade da escola, né? Não sei que ponto é essa saudade, mas tem manifestado. Não sei se é para bagunçar ou para aprender, mas tudo bem, também está tudo certo. Muitos têm manifestado saudade da escola, só que assim, eu acho que a gente não está dando espaço para entender. Hoje, né? Hoje, no meio da pandemia, a gente não está dando espaço para poder entender melhor esse aluno, com tanto conteúdo que a gente está passando. E por que eu falei de Paulo Freire? Porque o Paulo Freire falava da tão falada educação bancária, né? Uma educação depositária do aluno, né? Da gente sentar o aluno ali, tacar-lhe produto nele e pronto, sabe? E eu me preocupo um pouco, eu acho que a gente está fazendo uma educação bancária virtual e não está permitindo que o aluno respire, né? E tente entender. Mas, ao mesmo tempo, os nossos alunos, né, o meu e da Lud, o professor Henrique, no momento não tá na sala de aula, né, mas nossos alunos são, né, ensino fundamental, o meu, no caso, 1 e o 2, né, assim como o da Lud, né, são adolescentes. Então, eu não sei, de fato, se eles estão exatamente preocupados com a situação,
Porque também, assim, gente, se eu fosse adolescente, eu também não sei qual seria o meu entendimento hoje do que a gente está vivendo, né? A gente tem uma outra cabeça por ser adulto, né? Mas eu pretendo, assim, eu particularmente, né, quando voltarmos, né, se voltarmos, eu pretendo conversar sobre isso com meus alunos, eu pretendo dar um espaço isso na minha sala, mas como eu atuo em artes, então acaba sendo mais fácil pensar no abstrato, pensar no sentimento, né, pensar nessa coisa toda. Só que, honestamente, eu queria mudar isso já, né? E já tentar pensar em diminuir essa quantidade de exercícios e conteúdos que nós estamos passando. E, mais uma vez, eu não estou falando mal aqui de gestão nenhuma. Eu sei que tudo faz parte de um sistema que um dia precisa ser derrubado. Entendo também que a gente entrou nessa seara de uma educação remota, educação online, às pressas, né, que a gente comentou, porque a gente não sabia da pandemia, não sabíamos o que ia acontecer, né? E aí eu volto um pouco lá no início, que o professor Henrique estava perguntando sobre a questão de cancelar ou não as aulas. Eu tô no meio, eu vou responder essa pergunta na metade, assim, porque eu, ao mesmo tempo que eu acho que o aluno não teria, o estudante não tem que ficar de férias desde março, né? Veja, março, abril, maio, junho, né? E caminhando aí para julho, eu também não acho que a gente está fazendo uma coisa correta com eles em relação a tanta coisa que a gente está passando para eles. Mas também eu não sei se a gente vai mudar isso para agora ou vai esperar uma próxima pandemia e de repente a gente vai conseguir botar o pé no freio em algum momento. Então, eu honestamente, eu não sei hoje como meus alunos estão. Eu sei que eles estão com saudades, alguns assim, saudades da escola. Mas era só isso que eu queria comentar. E para fechar, eu concordo, os meus também têm demonstrado isso, essa falta da escola, o que eu falei, que eles estão revendo o que é a própria escola para eles e a importância do professor, né? Mas assim, o que fazer? Cancelar? Retomar só o ano que vem? É muito difícil a gente refletir sobre isso, porque eu nunca vivi, mesmo que você teve lá 1917, que as aulas foram canceladas, mas era outro contexto, era outra, né? A gente tinha outro tipo de sociedade. Cancelar, porque enquanto a gente não tiver uma vacina, nós não vamos conseguir, na verdade, sair dessa inércia de ondas, né? É uma coisa que a gente vai aprender a conviver. Solução, a gente tem várias pessoas dando solução. Vários governos dando solução, depende do ponto de vista, né? Formas, vários tipos de vacinas que estão sendo colocadas. Mas aí, eu queria fechar da seguinte forma do que eu andei falando. Que pelo menos essa educação e pandemia que a gente está vivendo, que esses conflitos que a gente trouxe aqui nesse debate caloroso, que eu aprendi muito, eu quero agradecer essa aula com a professora Clarice, né, e essa divisão também, os pontos que o professor Luiz trouxe para a gente aqui, porque a gente ensina e aprende, é uma troca constante, né, que pelo menos a gente transforme os conflitos em possibilidades. Mas também queira, não adianta eu querer só ter a possibilidade, se eu não quero chegar na possibilidade. Eu vou aprender a mexer, a gravar vídeo para o YouTube, não quero. Se eu cruzo o braço, eu não vivo a experiência, a gente não chega na possibilidade. É difícil, a gente vai ter conflito, a gente vai ter um ponto de coisa. Mas aí fica essa mensagem, essa reflexão. Transforme a pandemia em possibilidade. Tá bom. Eu não vou falar nada, não tem, porque foi brilhante esse fechamento, gente. Não falo. Né? Só reverencio. E aí, o Marcos Andrade, que estava falando que não estava conseguindo fazer a inscrição, eu mesmo fiz o comentário para você é o número 18 do sorteio. Eu coloquei aí embaixo, tá? Pessoal, antes da gente fazer o sorteio, porque você vai ter embaixo no meu perfil, eu mandei o link para vocês ali, vou colocar de novo, eu vou dar uns 5 minutinhos, olha o número que está em cima, se o número do comentário é 18, o seu é 19, e coloca seu nome, porque a gente vai sortear número, porque nós tivemos problema de sistema, tá? Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês poderem colocar. Pessoal, não é só para Taubaté, tá? A gente vai mandar para onde for o pessoal, a gente vai mandar por correio, tudo certinho aqui. Enquanto vocês estão colocando lá eu vou colocar o link de novo da postagem, tá logo debaixo. Ô, Luiz, você consegue colocar ali? Eu tô com dificuldade de entrar. O link da postagem. Algum de vocês está com o WhatsApp aberto aí, que eu mandei o link para vocês? Não?
Gente, eu coloquei o link aqui, deixa eu tentar de novo. Vamos lá. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, tá, gente? É porque como tá no meu perfil, eu vou colocar aqui, tô colando agora. É só vocês copiarem isso que eu colocando aqui, e aí vocês vão copiar e colocam o número, tá? Gente, é o perfil logo quase abaixo a postagem da nossa live. Tem uma só. Tem uma postagem só que a gente falou que estava com um problema técnico aqui, ó. Eu estou mandando o link para vocês, né? Eu estou colocando aí, acabei de mandar, ver se carregou aí, mas o Marcos, eu coloquei, tá? Você não estava conseguindo, é Marcos Andrade, né? Número 18. Vou dar uns minutinhos para vocês colocarem, para a gente sortear. Enquanto isso, quero convidá-los, tá? Para a nossa próxima live. Por enquanto, a gente estruturou, a nossa ideia é ficar de 15 em 15 dias. A nossa próxima live, a gente fechou, vai ser sobre educação científica e inclusão escolar, tá? Nós vamos trabalhar esse tema, tá? E aí a gente vai lançar para vocês as informações em breve, mas basicamente é um assunto de grande interesse. Por que não a educação científica pode ensinar um aluno que tem a sua inclusão a se desenvolver? Então, a gente já tem aí um trabalho, né, de pesquisa, a gente vai estar colocando para vocês aí. Mas, por favor, coloquem lá para fazer o sorteio, tá? Aproveito e informo, aqueles que morarem em Taubaté e supostamente forem sorteados, tá? Vai ser entregue para vocês amanhã, tá? Com toda a segurança possível, tá? Com toda a máscara, bonitinho. Nós vamos entregar para vocês pessoalmente. Para as pessoas que moram fora, na terça-feira, a gente vai realizar a postagem dos correios. Tudo bem? A gente vai mandar rastreio, tudo certinho. Eu só queria deixar isso daí, tá certo? Aí fica claro assim. E a professora Clarice, né, nossa convidada, está recebendo aqui esse lindo livro aqui, né, de História da Arte, que é uma das referências aqui. Então, a professora Clarice vai estar recebendo, e a professora Clarice também vai receber um livro que vai chegar ainda, que é uma parceria que a gente está tendo com a Boitempo, que é a Educação contra a Barbárie. A gente vai fazer o sorteio, mas um desses livros é da professora Clarice, que é da Boitempo, aí, para quem não conhece, uma editora muito boa também, tá? Em breve vai ter novidade aí com a Boitempo para vocês. Aí a gente coloca aí. E aí, pessoal, vocês já estão colocando aí os números que a gente vai sortear? A gente vai fazer sortear. Então, Lud. Deixa eu só aproveitar para divulgar aqui. A Natália está botando que tem uma live na quarta-feira às 10 horas. O tema é o uso do geoprocessamento no planejamento urbano das cidades, como arquiteta responsável pelo GeoSampa em São Paulo. Natália, se pudermos, vamos estar presente, hein? Ah, com certeza. A gente vai divulgar, Natália. Pode ficar tranquila que a gente já vai estar publicando isso já passando aqui. Gente, o trabalho do pessoal do planejamento da prefeitura é fantástico. Eu aprendi muito com eles aí quando a gente estava fazendo o projeto piloto de patrimônio, né? Nossa, como eu aprendi com esse pessoal. Muito legal. E eu vou passar para você, viu, Clarice? Aí que ela passou aqui, que a gente gosta muito dessa questão. Pronto, pessoal, já estamos todos feitos aí certinho, nós já atualizamos. Vamos ver aqui se outras pessoas colocaram aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha nessa parte aqui. Nós temos 21 números. Posso sortear já? Eu vou sorteando. Se porventura aparecer uma outra inscrição, então vai funcionar o seguinte, pessoal. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, vocês vão enxergar aqui o sorteio. Eu vou colocar o número de 1 a 21, que é o número que eu tenho aqui para sorteio, e daí vocês vão ter aqui o primeiro sorteio. O primeiro livro que a gente vai sortear é o que está mais disputado. Não, que é o da Malala. Deixa da Malala por último. Claro. Deixa o da Malala por último. Pode deixar. Eu acho que eu vou pegar de novo da Malala para a próxima live, né? Já que tá tão assim. Esse daqui, então, a gente vai sortear. Paulo Freire, é a edição mais nova do Paz e Terra, Pedagogia da Autonomia, tá? A gente vai estar sorteando agora esse livro aqui. Então, deixa eu ver se tem mais alguém que colocou outro número. Não, deixa eu atualizar o post para não cometer perjúrio com a pessoa que chegou atrasada. Não processem a gente, por favor. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Nós paramos
no número 21. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá, gente? Eu vou colocar aqui. E quem me ensinou a fazer isso aqui foi o Luiz. Olha como que a gente aprende. Aqui, estou compartilhando a tela. Tá todo mundo... Vocês estão enxergando aqui? Sim. Tá ok? É o sorteador. Show. Então, eu estou carregando aqui. Então, pessoal, lembrando que a gente vai sortear. Eu coloquei aqui o número de 1 a 21. O número sorteado para esse livro foi o número 13. Quem é o número 13? Quem é o número 13? Maria Eduarda Brasil. A Duda. Duda, você ganhou aqui o livro. Parabéns, olha só. Maria Eduarda. Maria Eduarda Parabéns, foi do Maria PIBID, Eduarda. gente. Olha que legal. Maria Eduarda foi do PIBID. Nossa, e o professor hoje aqui na rede com a gente. Olha só. Aqui, ó. Maria Eduarda, esse livro é teu, tá? Gente, se por acaso repetiu o número, a gente sorteia de novo, tá? Porque o sistema não tem como mexer nisso. Então, esse aqui é da Maria Eduarda. Maria Eduarda, depois a gente pega com você o endereço, tá bom? O outro livro vai ser um livro de minha autoria e eu vou mandar autografado para a pessoa que receber esse livro aqui, que é sobre o cemitério dos escravos. Foi meu TCC e ele foi atualizado recentemente, tá? Então, é A Morte Patrimonial, o Cemitério dos Escravos de São José do Barreiro. Então, tá aqui. Eu vou sortear novamente. Deixa eu ver se nós temos outro número ali. Às vezes tem pessoas que põem depois, né? Então, eu estou conferindo bem na hora quando a gente está fazendo aqui. Nós continuamos no mesmo número. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Vou colocar tentar novamente, tentar novo, que a gente vai fazer de novo. Então, esse daqui vai autografado, tá? Quem vai receber é o número 17. Quem é o número 17? 17. A Aura Brie. Você, a Aura Brie. é minha aluna. Gente, a Aura foi minha aluna. Parabéns, sorteada. O livro aqui é seu, vou autografar para você e a gente vai combinar. Eu não me recordo, aonde exatamente no Marlene Miranda. Se você não tiver aqui em Taubaté, você avisa que a gente manda por correio, tá bom? Você faz isso pra gente aqui. Gente, e o nosso último livro, que foi disputadíssimo aqui, que é o livro da Malala. O que você tem para falar da Malala, que você falou pra gente agora mesmo, recentemente? Você trouxe pra gente uma notícia. Ela acabou de se formar em Oxford. Ela Olha que legal. Incrível, gente. Ela, só para fazer um resuminho assim do pessoal que tá querendo a Malala, ela foi uma pessoa que não é spoiler, tá, gente? É um resumo do livro mesmo. Ela levou um tiro porque ela estava tentando de todo jeito tentar estudar lá no país dela, como esqueci qual é, mas é um país totalmente machista. Enfim, aí depois foi conseguindo seguir a vida, tinha uma família que apoiava ela, etc. E o resto vocês leem. Então, pessoal, vou fazer aqui o sorteio da Eu Sou a Malala, desse livro aqui, que é maravilhoso também, tá? Tem que ter tamborzinho, vai. Como é que é? Tamborzinho. Tem que ter tamborzinho. Exatamente. A gente vai ver número 15. Ficou tudo... Quem que é número 15? A Vanessa! Vanessa Cenóbio. A Vanessa recebeu o livro aqui. Pessoal, então eu vou dar a seguinte notícia. Os demais vão participar de um sorteio que vai ser fora da live daqui uma semana, porque faz parte desse daqui. Então, não vou pagar, esses números vão ficar, tá? E nós vamos realizar o sorteio de 4 livros da Educação contra a Barbárie. Tem mais 4 livros, só que a parceria ela veio depois. Então, como é ligado à nossa live, as pessoas que comentaram nesse post aqui, eu vou sortear mais esses 4 livros. Eu aviso, fiquem de olho nas minhas redes sociais, eu aviso quando vai acontecer. Eu só vou fazer uma live só para poder fazer esse sorteio, tá? E também entregar a professora Clarice. E, gente, assim, só quem não puder estar no dia desse sorteio, não se preocupem, que aí depois a gente informa quem ganhou, tá? Porque daí a gente entra em contato, pode ficar tranquilo. Gente, aí a gente passa para o Luiz aí para fazer o fechamento. Gente, só para a gente finalizar, então, nossa próxima live será dia 7, tá? E o tema será a educação científica e a inclusão escolar, beleza? Eu gostaria de agradecer a professora Ludmila, agradecer a professora Clarice, maravilhosa, estou tendo a oportunidade de conhecer agora, agradecer a todo mundo que nos agradeceu e acompanhou a nossa live, e trouxe reflexões também no nosso chat, pontuações maravilhosas,
E assim, eu gostaria aqui de encerrar com vocês. E um beijo bem caloroso no coração de vocês, e de todos também que estão assistindo a live. E espero que todos também vejam a nossa próxima live. Belezinha? Tá bom, pessoal. Gente. Obrigada. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.